boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar o nosso programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O nosso entrevistado é contador de histórias, profissional, professor, autor premiado, palestrante há mais de 20 anos e já contou histórias em festivais nacionais nas 5 regiões do país e fora também, como, por exemplo, no meio do gelo no Canadá e no meio do deserto nos Emirados Árabes. Nós vamos conversar agora com Fábio Lisboa. Tudo bem, Fábio? Oi, Amália, tudo bem? Um prazer estar aqui, viu, com vocês, conversando sobre esse assunto tão interessante que é contar histórias, né? É mesmo. E é um prazer recebê-lo aqui nesse nosso programa, o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, na versão online. Conta pra gente, Fábio, como é que você acabou se apaixonando pela contação de histórias? Bom, isso daí, desde que eu tinha, assim, sabe, 3 anos de idade, ao pé da cama, minha mãe abria um livro, abria com ele o coração e compartilhava com a gente as histórias, os contos de fada. A gente pedia também bastante Monteiro Lobato para ela, porque criança é muito sabida, né? A criança entende quando alguém fala com ela, fala com ludicidade, fala com algo mais nessa linguagem literária, nessa linguagem do contar histórias, que parece que dialoga diretamente com ela. O Monteiro Lobato tem essa virtude, né? Apesar de todas as críticas e outras questões aí que a gente pode tratar no momento mais adiante, se for o caso, porque ele estava também envolvido, né? Numa outra época, mas não é o nosso foco de hoje. O nosso foco de hoje é a gente ter essa rememoração. Eu convido sempre, né, os ouvintes a terem comigo essa rememoração, né? Puxa, como que foi o seu momento para se encantar com as histórias, né? Eu me encantei, tive essa sorte de me encantar com a minha mãe desde que era criança, lendo as histórias, e também com o meu avô. Meu avô era aquele que só falava a verdade, tanto que ele era pescador, tá? Só que eu mesmo não experimentei nenhum peixe que ele pescou, mas eu experimentei muitas histórias de pescaria, e para mim era como se fosse, o imaginário já estava despertado desde o começo. Depois que eu virei contador de histórias, eu descobri que muitas dessas histórias que meu avô contava, que aconteciam com ele, eu falava, nossa, mas espera aí, Nasruddin, esse personagem árabe de 500 anos atrás, puxa, Pedro Malazartes, um personagem da cultura popular brasileira, essa história aconteceu com meu avô, como é que pode, né? Ou meu avô era Nasruddin, eram vidas passadas, ou talvez realmente essas histórias vão sendo passadas, né, de pai para filho, boca a boca, e elas se tornam parte de um imaginário popular e do nosso imaginário, né, no nosso conhecimento também, que é passado de geração em geração. Então, ó, que prazer, né, estar aqui, fazer parte um pouquinho desse fio infinito de histórias. Fala para a gente um pouquinho sobre a função da arte de contar histórias e de brincar. Qual é? Em primeiro lugar, eu acredito, né, que seja o encantamento, né, o encantamento pela palavra, e a partir de quando a gente se encanta pela palavra, a gente se encanta também pela escuta, e a gente começa a perceber, olha só que interessante, ter um momento de fala e um momento de escuta. O que o mundo mais precisa hoje é de diálogo, né? Se a gente aprendesse a contar e ouvir histórias desde criança, eu acho que o mundo seria bem melhor, bem mais pacífico, né? Partindo para um campo também de conhecimento da tradição oral, né? Um conhecimento ancestral até, né? Os africanos, eles dizem, principalmente ali do centro-oeste, Burkina Faso, essa tradição da África, no qual existem os Djelis, né? A família dos treinadores, dos mestres dos griots, né? São os Djelis. O Djelis, por exemplo, da linhagem dos Koyate, né? Já tive a oportunidade de aprender um pouquinho com Hassani, com Tumani Koyate, e eles falam, assim como o Rampate Ba, que foi consultor até mesmo da Unesco, eles falam que a história é uma mensagem de ontem, passada
no hoje e que serve até mesmo para o amanhã. Eles falam também que a função, ela, em primeiro lugar, ela tem uma função de entretenimento. Então a história tem que ser legal, por isso que a gente chega já contando piada, falando do avô, do pescador e disso, daquilo. Então a pessoa, por algum motivo, já se entretém, né, com aquilo, com aquela linguagem, já começa a puxar um fio da meada. Dali a pouco, você está percebendo que aquela pescaria pode ser também você fisgar o próprio ouvinte, né? Então a pessoa fala, nossa, eu tô começando a entender, essa pescaria que o Fábio está falando não é só uma pescaria, como o próprio, né, um grande mestre, contador de histórias e que trazia revelação até nas palavras, né, que é Jesus Cristo, ele falava, Pedro, então sobre ti erguerei uma pedra, você será a pedra fundamental da minha igreja, você agora vai pescar homens, né, pescar, quer dizer, pessoas, discípulos. Então, Jesus falava também muito com as parábolas, né? Então a palavra ela começa a ter uma simbologia, né? Vai além só do entretenimento, começa a ter a função simbólica. E no último estágio, e os 3 estágios podem acontecer também paralelamente, já uma função até mesmo espiritual, né? Então quer dizer o quê? Você está lá no meio daquela fogueira, ouvindo aquele contador de histórias, dali a pouco você não é só você é aquela comunidade, você está lá cantando, inclusive porque o mito, né, Amália, o mito ele vem do rito, né? Então é como se a gente se sentisse parte de algo maior. Agora a gente está aqui nesse, né, um pouquinho desfrutando desse mundo online, onde tem tanta coisa, tanto conhecimento, né? Mas aí a gente tem que o quê? Fazer as escolhas certas para essas conexões certas. Então, algumas conexões vão fazer, nossa, nosso olho brilhar com aquilo. Algumas vão só fazer a gente praticamente vai olhando, vai dormindo, ou então vai umas imagens tão fortes que você não consegue dormir, né? Então, se a gente se conectar com as histórias, com certeza a gente consegue essas funções bem melhores para nossa vida, né? Fábio, você trabalha na Associação Viva e Deixe Viver na capacitação, né? Ou seja, dando cursos para novos contadores de história. Como se dá a formação de um contador de histórias? Exato. É muito interessante a gente ver, né, a evolução dos contadores e tem muitos que chegam assim falando já abertamente, olha, eu nunca contei história, eu gosto muito de ler, mas eu nunca contei histórias. E a primeira coisa que eu falo é assim, mas pode ter certeza, vocês já são contadores de história, né? A gente conta histórias a todo momento, quando a gente acorda, a gente já está imaginando como vai ser o nosso dia, a gente já está relatando o que aconteceu ontem, como que foi aquele programa. No fim da noite, a gente já está fazendo planos e criando uma história na nossa cabeça. Então, nós já somos contadores. O que cada um pode despertar, o que ele tem de melhor, né? Claro que sempre há espaço para a gente ir aprimorando, descobrindo novas coisas, mas a gente não precisa partir do zero. Então, eu sempre convido, né, os voluntários, os pretendentes a voluntários, ou mesmo outras pessoas também, não só voluntários, né? O Vivo tem a Viva, né? A Associação Vive e Deixe Viver. Tem cursos também nas escolas, tem cursos para professores, tem cursos nas empresas. Eu, felizmente, já tive a oportunidade de dar curso para os mais variados públicos aqui com o pessoal. E é muito interessante ver a evolução de cada um. Quando a gente vai, às vezes, no campo empresarial, o pessoal é mais tímido assim que um voluntário, é mais tímido que um professor, fica mais ali, né? Você percebe nas expressões corporais até e tudo mais. E aos poucos eles vão se soltando, a gente vai tirando aqueles nós, né? Que sabe quando a gente fica com aquele nó, precisa de uma massagista, né? E tal, ou massoterapeuta, né? Nas histórias também acontece um pouquinho isso assim, a gente vai desatando aqueles nós, porque a pessoa começa a perder um pouquinho essa capacidade tão simples que a criança tem de imaginar. A principal coisa numa história é para imaginar. O que me faz lembrar, se você me permite, uma história curtinha da tradição oral dos Mi'kmaq, né? Eles são indígenas norte-americanos e lá existe um grande contador de histórias que se chama Little Hawk. Little Hawk também, né, em português seria o Pequena Águia. Ele era muito famoso, então as pessoas vinham de longe, até que veio um netinho de um avôzinho de longe para ouvir. Ele queria muito, muito ser um contador de histórias. Então, quando ele ouviu aquela história do Little Hawk, ficou encantado. Assim que o contador de histórias saiu
ali do wigwam, que eles chamam, né, que é a tenda, né, saiu daquela tenda, o menininho virou e chamou. Ele tinha que conversar, ele tinha que descobrir o segredo. Ele falou: contador de histórias, contador de histórias. E o Little Hawk vira e diz: menino, menino, contador de histórias, como que eu faço para ser um contador de histórias? Menino, como que eu faço para ser um menino? Ah, contador de histórias, eu acho que basta você contar uma história, porque você acabou de contar uma história que você foi um lobo, você foi um urso, você foi também um guerreiro e você foi uma velha curandeira que tinha muito conhecimento, você foi até mesmo às montanhas e o próprio vento. Então, se você quiser, você pode ser um menino. A história sorriu e disse: tá vendo? Pois você conseguiu imaginar tudo isso. Então, se você conseguiu imaginar tudo isso, você já é um grande contador de histórias. Então, esse é um dos segredos, né? A gente descobrir o contador de histórias em nós, a gente descobrir também um pouquinho, brincar um pouquinho com a nossa criança interior, né? E ver que fica muito mais fácil, né? A teoria, eu gosto muito de usar a teoria do brincar de contar histórias também. A gente vai contando, vai soltando os nós do pessoal e dali a pouco tá todo mundo se divertindo, rindo e brincando. Igual eu vi que você deu uma risadinha, você se lembrou de alguma história também. Olha, vai contar a história pra gente hoje também. Eu gostei muito do jeito que você conta e que você se expressa com as mãos, falando e chega perto da câmera. Bonitinho, eu estava prestando atenção. É um bom contador de histórias mesmo, um bom professor também. O Fábio, você tem um tema que você queria trazer para a gente hoje, que me parece que é bastante interessante. Ensina-me a olhar a beleza do mundo e do outro. Ensina-me. Explica para a gente isso, por favor. Quando a gente olha para uma história, né, a gente começa a olhar não só para aquela história, mas também para o mundo de um jeito muito bonito, que é olhar com os olhos da imaginação. Às vezes, quando eu estou lá, igual contando a história do meu avô, né, ele pega e joga, e aí eu falo: vocês estão vendo? Aí eles falam: não tem nada. Aí eu falei: como não tem nada? Não estão vendo? Quem não está vendo, né, a vara de pescar do meu avô, para ficar bem claro, para que todo mundo entenda, que ele está puxando um peixe de um lado e o peixe está puxando de outro, ele está puxando de um lado e o peixe está puxando de outro, é porque não está vendo o quê? Com olhos da imaginação. Então, se a gente começa a enxergar não só as histórias, como o mundo também com olhos da imaginação, a gente começa a pôr em prática até mesmo utopias, né? O Thomas More, mais de 500 anos atrás, ele cunhou esse termo, né, com um livro dele chamado Utopia, um lugar incrível em que as pessoas vivem felizes, em convivência com a natureza. Eles até dão risada quando vão lá, né, pessoas que põem enfeites, né, e tudo mais. A minha esposa, que é consultora de estilo e imagem, que não me ouça, né, mas os utopianos, se a pessoa vier com um enfeite, ainda mais se for de ouro, assim, eles dão risada, né, porque para eles aquilo ali não representa nada, pelo contrário, tem um monte de ouro ali largado que tem uma função ali para eles muito mecânica, mas não nunca de ornamentação. Pelo contrário, as crianças brincam com aquelas coisas de ouro e depois vai servir para outras coisas, né? Então é como diz o ditado que muita gente conhece aqui no Brasil, mas pouca gente sabe que ele tem uma origem tupi, né? Uma origem indígena, que é: a beleza está nos olhos de quem vê. Então, a gente, com as histórias, a gente começa a ver beleza até onde a gente achava que não tinha beleza, até a gente começa a ler e conhecer a vida daquele personagem, conhecer a vida, né? Você vai ler uma história de uma menina muçulmana que sofre uma certa opressão de um jeito, mas que encontra um jeito de sair daquela questão, e você começa a entender também que não é só uma opressão, mas que tem outras coisas envolvidas da sociedade e que, de certa maneira, também a nossa sociedade também sofre. A gente acha que não é, né, que é tudo igual, homens e mulheres, a questão do gênero está resolvida, a questão das raças está resolvida, e de repente não está, né?
por trás ainda um ranço, né, de racismo estrutural, tem um ranço de uma sociedade patriarcal, e aí as histórias falam assim, nossa, gente, olha só como é essa sociedade, ou como era, nossa, mas tem conexão com a minha sociedade de hoje em dia, puxa, é impossível, né, quando você conhece a história de alguém, você querer um mal para aquela pessoa, né? Então as histórias, elas trazem essas sementes de empatia, né? As histórias têm esse poder de trazer sementes para uma sociedade mais empática e, portanto, para uma sociedade que busca mais a justiça, para uma sociedade que busca uma cultura de paz, para uma sociedade que busca um futuro melhor. E elas são plantadas no hoje, né? Igual dizem os africanos. Né? Elas vêm do ontem, não é nenhuma novidade essas sementinhas. Elas estão presentes em nós, elas estão na natureza. Se a humanidade deixar a natureza em paz, ela floresce, ela entra nos seus ciclos de volta, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ajudar os Meinako e os Iaualapiti, né? São índios xinguanos, a construir uma oca. Não foi lá no Xingu, não tive essa oportunidade, mas fui até Bragança Paulista, era mais perto, eles estavam construindo lá num projeto essa oca para servir de um local artístico e tudo mais, e eles trouxeram os índios xinguanos. Eles estavam lá uma semana construindo, lá eu fui lá ajudar a construir uma coisa complexa, você sobe, até meio perigoso, você sobe lá naqueles varetinhas, né, e tem as maiores, os troncos maiores que dão sustentação, mas depois aqueles que vão subindo, assim, tem uns bem fininhos, então você tem que tomar cuidado em qual que você pisa, né, você vai lá subindo, e dali a pouco você tá lá no alto, é muito alto, é tipo sei lá, um prédio de uns 3, 4 andares, né, mas você tem que ir subindo para ir colocando mais varetas, para deixando bem cada vez mais fechadinho, para no final você pôr as palhas. E aí eu perguntei para um dos líderes, né, para o Oli, ele chama, eu perguntei para o Oli, que é dos Iaualapiti, mas como é que vocês sabem, né? Cadê a planta, né? Vocês têm a planta, né? Como é que faz? Aí ele assim, ué, mas eu sei porque meu pai me ensinou. Aí quem ensinou para ele? Não, foi meu avô, bisavô, tataravô. Isso vem de muito longe, ele falou. Eu falei, mas e quem? Então, vocês aprenderam então assim, de pai para filho? Ele falou, mas na verdade, a gente aprendeu com o Criador, com Deus. Eu falei, é mesmo? Como é que foi isso? Me conta essa história. E aí ele começou a contar que no princípio dos tempos, os Meinako já tinham, cada um já tinha sua arquitetura e o Alapiti ainda não. E aí Deus foi lá e explicou para eles, você faz dessa forma, você põe aqui, lá no alto vai ficar a grande tora é como se fosse a coluna, depois da grande tora vai sair essas coisas assim bem curvadas, né, que são como se fossem as costelas, protegendo o que fica lá dentro, que a gente vai acender a fogueira, é como se fosse o coração. Para você entrar, é como se fosse a boca, e depois vai cobrir tudo com as palhas, que são como se fosse o cabelo e os pelos. E eu fiquei assim, falei, meu Deus. Então, olha o nível de sagrado que é uma casa, né? A casa deles. Eles não vão fazer mal para aquela casa, porque é uma construção divina praticamente. E eles não podem esquecer essa construção, nunca deixar de contar essa história, porque os filhos deles vão aprender dessa forma. Eles não precisam nem registrar no papel, porque eles têm na memória e têm no coração. Quando a gente sabe alguma coisa, né, de coração, a gente sabe decor, como a raiz latina, né, nos ensina, a gente sabe decor. Eles sabem, então, essa história decor e salteado. Agora, pergunta, Amália, se alguém sabia, quando chegou a noite, eu cheguei com os outros companheiros que estavam lá voluntários para ajudar, né, os indígenas, eu falei, gente, nossa, vocês sabiam de onde vem essa arquitetura? Aí todo mundo, não. Aí ficou todo mundo de boca aberta, de saber. Ele falou, mas você está aqui, no primeiro dia, a gente está aqui com eles há uma semana, eles não falaram nada. Ele falou, mas peraí, mas você perguntou? Então, quer dizer, um contador de histórias é antes também um bom ouvinte. E quando a gente é bom ouvinte, a gente começa a olhar as coisas com olhos da imaginação e a gente começa a ver a beleza do mundo, a beleza das pequenas coisas, a beleza dos conhecimentos tradicionais, a beleza
de todo tipo de conhecimento. A criança tem seu conhecimento, a pessoa que é analfabeta, minha avó era analfabeta, ela tinha o conhecimento dela, eu tinha que pedir bênção para ela, eu achava estranho, porque a outra avó não precisava, né? A outra avó era de imigrantes. Só que essa avó, ela veio de imigrantes, de um lado, assim, de africanos, né, pessoas escravizadas, e de outro lado, dessa família do meu pai, de indígenas. Então ela tinha o conhecimento da terra, ela sabia plantar, ela era benzedeira, ela sabia as rezas para fazer as curas e ela sabia as plantas medicinais. Então a gente estava com uma dor de barriga, ô meu netinho, vem aqui, toma esse chazinho, não sei o quê. Aí eu achava meio horrível, eu falava, ai pai, mas é ruim esse negócio. Não, filho, vai fazer bem. E não é que melhorava mesmo, eu não sei se era por causa do carinho, do cuidado, da Tudo junto. eu lembro até hoje da minha avó com as plantinhas, ela fazia assim, ela falava umas coisas que às vezes eu não entendia, misturava palavras, né, africanas, indígenas com a reza mais tradicional, né? Então, assim, é um conhecimento muito incrível que as histórias nos dão se a gente se permitir ouvir, como vocês estão fazendo aqui agora. Deve ser muito gostoso você, como contador de história e formador, né, de novos contadores, deve ser muito gostoso quando há interação. Ou seja, quando o ouvinte também acaba participando. Ou seja, a história tem que ser boa, o contador de histórias também tem que ser bom, né? Tem que acreditar naquilo que está contando, tem que saber bem essa história que ele está contando, e aí existe essa interação. Deve ser muito gostoso, né? Como é que é para você quando você está contando uma história, ou quando você está dando um curso e existe essa interação? Como é que é? Sim. Nossa, o público muda tudo, né? Os rumos, às vezes, da história e tudo mais, né? Então, quando há uma interação, é muito interessante. E o contador, ele pode, né, propor alguns jeitos, alguns gestos. Às vezes, até a gente fazendo assim com a mão, é como se a gente convidasse, né, a pessoa a entrar. E aí, naquele momento, eu estava contando uma história, eu estava num parque, né, se chama Parque das Neblinas. Eu estava contando histórias focadas na educação ambiental, né? A convite do Instituto Ecofuturo, que trabalha com incentivo à leitura e trabalha muito com a sustentabilidade. Então, eles são com a companhia Suzano de Papel, né? Então, eles têm muito essa preocupação no reflorestamento, né? Nos ciclos ali da natureza. Então, uma área gigantesca, preservada ali perto de Mogi das Cruzes. Eu estava lá para contar as histórias, mas, no entanto, de manhã eu tinha um tempinho livre, talvez para fazer uma trilha, uma coisa. Eu acordei bem cedo, fiz minha meditação, olhei assim o sol nascendo. A gente ficou num alojamento que ao lado tinha um laguinho, né? E eu sabia que tinha outras pessoas lá no alojamento. Eu estava junto com uma amiga bióloga, mas ela ainda ficou lá dormindo, ficou lá no alojamento e tinha o pessoal de outro alojamento que tinha vindo da China, era um alto executivo lá da companhia Suzano de Papel, estava lá o chinês, e aí dali a pouco ele foi chegando, eu estava na minha lá, meditando, e dali a pouco eu vejo o chinês chegando, né, aí ele ensaiou um bom dia, eu achei super fofo, né, bom dia, mas a gente já tinha conversado, ele logo começou a puxar um papo em inglês, e eu, claro, fui conversando com ele. E dali a pouco eu resolvi contar uma história para ele, Amália. Eu falei, puxa, eu não sei, ele não ia ter oportunidade de ouvir as histórias com as crianças, não entender nada também. Eu falei, pô, eu vou contar uma história em inglês para ele. Comecei a contar uma história que eu lembrei ali do nada, uma história que eu tinha lido num desses livros que estão aqui, ó. Peraí, aqui, ó, esse aqui. Muitos livros, hein? Mas eu consigo achar, eu tenho um mapa, tá? Eu tenho um mapa na cabeça. É um mapa de sonhos. Aí, esse livro aqui, ó, O Círculo dos Mentirosos, do Jean-Claude Carrière. Contos filosóficos do mundo inteiro, tá? É um francês. Ele reuniu. Está esgotado, tá? A Ana Paula brincou que minha casa está parecendo um sebo aqui, ó. Esse daqui vale ouro, esse livro aqui está esgotado. Olha, eu vou te interromper um minutinho. Daqui a pouco você vai falar desse livro para a gente. A gente vai fazer um intervalinho e já volta a conversar. Está muito gostoso esse papo. Guarda o livro. A gente já volta, tá bom?
Agora, um aviso importante sobre a Associação Viva e Deixe Viver, que desde 2007 realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não saia daí. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando hoje o contador de histórias, Fábio Lisboa. Fábio, vamos falar sobre o livro Círculos dos Mentirosos, é isso o nome do livro? Só tem história verdadeira, né? Esse livro. Círculo dos Mentirosos. Mas aí estava eu, né, de volta ao Parque das Neblinas, aquela névoa assim subindo, sabe? Aquele chinês chegando lá e conversando, não sei o quê. Ele falando sobre as impressões dele, né, sobre o Brasil e, claro, vendo muita desigualdade, muita diferença, assim, e tal, né? Mas também vendo virtudes no nosso país, vendo um local daquele preservado e que estava chamando um contador de história, ele falava, puxa, mas que legal, mas você conta, mas essa é a sua profissão mesmo? Eu falava, minha profissão, eles me pagam para fazer isso, é muito legal, né, poder ganhar. Meu avô contava essa história, ninguém nunca pagou nada para ele, mas ele se alimentava dessa felicidade de compartilhar histórias. Eu também compartilho muita história de graça, eu não fico segurando as histórias comigo, não, a gente vai, né, as histórias vieram muito antes da gente e elas vão continuar por muito tempo depois. A nossa colega formadora também, Fabiana Prando, sempre fala isso, a minha charata, né? Fabiana, a Fabulana também, né? A gente gosta muito de fabular e confabular, fábulas fabulosas, né? Então, e ela sempre fala isso também. As histórias, elas não são da gente, elas estão por aí, elas vão continuar. Então, vamos agora ouvir qual é a história que eu contei para esse chinês e que vai ter uma certa intervenção, né, dele no meio, né, dessa história. Por quê? Porque no meio dessa história ele vira e me fala, ele digamos assim, ele termina o fim, né? Não vou falar exatamente para não contar o final, mas ele termina essa história, ele fala com as palavras dele. Então eu deixo o que você falou, né? A interação, como é que faz? Você deixa aquele espaço, é o espaço para o ouvinte pensar, é o espaço para o ouvinte completar. Por isso que uma história contada por um contador tradicional, a pessoa nunca mais esquece aquela história, sabe? É diferente
muitas vezes de uma coisa na TV, numa tela, que ela vai sentar, ficar lá, ficar vendo, muda de canal, nem muda, deixa lá. Daí a pouco ela está dormindo, porque, né, ela não está nem prestando muita atenção, tudo já vem pronto, as imagens já vêm prontas. E a história a gente constrói junto. Então, eu estava lá construindo a história com o chinês, daí a pouco ele completa, e aí eu pergunto para ele, puxa, mas você já conhecia essa história? E ele diz, essa história remonta ao período da guerra, aproximadamente, quanto tempo? Eu perguntei, quantos anos, né? Ele, uns 700 anos antes de Cristo. Eu falei, nossa senhora! E era contado, ele depois, né, falou a referência até pelo mestre Zhuangzi. Aí eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que eu estou recontando uma história do mestre Zhuangzi. Mas aí eu continuei contando e fiz algo assim um pouco, né, que os puristas não gostam muito, que a gente põe algum complemento. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Eu adoro aumentar um ponto, eu adoro trazer valores, né, de uma cultura de paz, valores que nos façam pensar, porque se a gente só contar as histórias exatamente do jeito que elas vieram, talvez a gente também continue exatamente do jeito que a gente é. E eu acredito muito na mudança, eu acredito muito em 3 coisas importantíssimas, Amália, para a gente contar histórias. É uma dança, da Yashitsky canadense, o mestre canadense também diz isso, é uma dança entre mistério e revelação, mas eu acredito que tem uma terceira coisa para fazer um tripé assim, valoroso, mágico e dourado das histórias, né? Esse tripé é formado por mistério, revelação e transformação. Aí você sai da história transformado. Vamos ver se o pessoal vai sair transformado com a história dos 2 monges atravessando a ponte. 2 monges, ao atravessar uma ponte, veem peixes pulando. Um dos monges comenta, puxa, como esses peixes estão felizes. O outro calmamente responde, bem, os peixes estão pulando, mas como você sabe que eles estão felizes? Me diga antes, como você sabe que eles não estão felizes? Eu não posso saber nem se estão felizes ou tristes, porque eu sou um monge e não peixe, e creio que você também, certo? Então, como poderia saber? Muito bem. Eu sei que eu não sou peixe e que eu e você somos monges, mas também sei que você não sou eu para saber o que eu sei, inclusive o que eu sei sobre a felicidade dos peixes. Então, outro, calma, refletiu, enquanto eles terminavam a travessia da ponte sobre o riacho de peixes saltitantes. E o primeiro que fez aquela pergunta disse assim, bem, eu concordo, mas tenho mais uma pergunta, como é que você sabe tudo isso? E o outro diz, simplesmente porque atravessamos a ponte. Então, eu quero que quem esteja ouvindo tenha atravessado também para fazer esse movimento aí, esse terceiro de transformação. Isso mesmo. Fábio, o que a teoria do apego e da resiliência tem a ver com contar histórias e brincar, em especial no campo da saúde mental? Ou seja, essa teoria do apego e da resiliência do médico francês Boris Cyrulnik, que também é neuropsiquiatra e psicanalista. Uau! Aí agora você também gosta de dar os nós, hein? Dar um conflito na história. Tá muito fácil essa história. Vamos complicar. Tá fácil, vamos complicar. Estou bem, hein, Amália? Muito bem. Pois eu vou tentar responder essa pergunta. Resumidamente, né, uma das questões importantes na teoria do apego, né, o Boris Cyrulnik, ele começou a perceber que existem principalmente 3 tipos de apego que a criança faz, né? Um apego seguro, que a criança está lá tranquila com a mãe, né? Está lá no peito, né? No caso os bebês, né? E dali a pouco ele vai sair para explorar, por quê? Porque ele sabe que se ele chorar, ele logo vai ter o apego de volta, ele vai ter aquela segurança, aquele colo e tudo mais, né? Aí você tem
Por outro lado, essa é a maioria dos bebês, felizmente, tá? Tipo, uns 70%, se não me engano, dos bebês tem esse apego seguro, tem essa tendência de desenvolver um apego seguro, graças à genética, graças ao ambiente, graças à mãe ou demais cuidadores que estão em volta desse bebê. Não é só a mãe que é capaz de dar o apego seguro, né? Qualquer pessoa que esteja cuidando, né? Inclusive, é muito interessante quando você tem a mãe que tem aquela descarga de oxitocina e cria aquela conexão, né, com o bebezinho e tudo mais, e aí fala assim, mas então olha só, agora se for pai, aí o pai não vai ter condição. Pior ainda, imagina se for um casal, né, homoafetivo, 2 pais, aí não vai ter oxitocina, não vai ter, e no entanto a ciência está provando que os pais também conseguem, não é aquela descarga avassaladora logo no começo, como é da mãe, quando tem o parto e a amamentação, etc., né, mas aos poucos, conforme o pai vai cuidando, vai acariciando, vai dando banho, vai contando histórias, os níveis hormonais também vão se equiparando até que chega um momento que se equipara. A gente é igual no gênero nesse sentido, homens e mulheres podem ter esse mesmo apego, esse mesmo sucesso, né, no cuidar de uma criança. Então é possível, mas o homem precisa o quê? Precisa dar esses cuidados, não simplesmente falar, então esse é o trabalho, né, como se fosse, né, trabalho da mulher, isso daí eu não dou conta, não sei, eu sou muito bruto, é muito perigoso. Não, ninguém nasce sabendo, a mulher também não nasce sabendo, né? Ela vai aprender fazendo, como o próprio Drummond falava, né? Amar se aprende amando. Muito bem, voltemos então para a teoria do apego do Boyce. Se eu viajar muito, você me puxa de volta, tá, Malha? Daí, ele fala então que tem um apego inseguro no qual a criança não vai assim se sentir segura para explorar, ela vai chorar e às vezes ela não é atendida, então dali a pouco ela não consegue se expressar, ela tem dificuldade de comunicação com a mãe. E tem o outro tipo de apego que é o ambivalente, né? Que é um pouquinho dos dois. Ora, ela está se sentindo um pouco segura e tudo mais, mas dali a pouco ela não está, ela está insegura, então às vezes a mãe sai, aí a criança chora, fica muito desesperada, tem dificuldade em se auto, né? É um experimento também interessante, que é da face neutra, né? Então as mães são convidadas a ficar lá interagindo com o bebê, dali a pouco elas têm que passar 1 ou 2 minutos com a face neutra, sem interagir. Nossa, o bebezinho na mesma hora tá lá brincando, fazendo as macaquices e a mãe para de responder. Não tem. 100% dos bebês choram, eles ficam desesperados, querem buscar de alguma forma o contato, mas os bebês que têm, né, esse apego seguro, eles já vão ou chupar o dedo, ou encontrar alguma outra diversão, algum outro entretenimento, e vão aos poucos se acalmando, mesmo com aquela interrupção da mãe, né? E aí quando a mãe volta a interagir, logo eles também já estão preparados para se conectar de novo. Os que têm um apego inseguro ou ambivalente, eles já têm essa dificuldade maior. Mesmo quando a mãe volta a se conectar, eles demoram mais tempo, eles continuam chorando, eles não estão entendendo nada, eles têm mais dificuldade de ter autonomia também para se auto gerir, né? Então, as histórias ajudam muito nessa questão. Por quê? Porque a fala que pode começar, né? Eu tô tendo essa experiência como pai recente, né? Nem sou, já me considero um pai, mas o meu filho ainda está no útero da minha esposa, né? Quando nasce? Todos os dias, em novembro, né? De agosto. Então, todos os dias, ou quase todos os dias, porque, né? Depende da minha esposa querer também, não sou só eu, mas eu conto histórias, né? Para a barriga já. E aí ele vai conhecendo a voz do pai. E é provado que quando ele sai para o lado de fora, ele já vai conhecer as vozes dessas pessoas que falavam com ele, claro, principalmente a voz da mãe, só que ele também vai conhecer as músicas, ele vai conhecer aquela movência, aquela rítmica, aquela prosódia da narrativa, que é diferente da fala comum, né? Você vê, quando eu conto uma história da ponte, a gente já entra aquele ritmo da ponte, né? Para a gente atravessar junto à ponte é uma outra fala do que essa fala da explicação da teoria do apego, muito mais Boris Cyrulnik, que me desculpe, tá? Mas bem resumidamente
É algo assim. Agora, mandou bem. Você perguntou também para eu fazer uma correlação com Franz de Waal, é isso? Franz de Waal, é. Gostei da sua pronúncia, viu? Porque ele é holandês, né? Uhum. Vamos lá. O Franz de Waal, ele escreveu esse livro que está até aqui. Esse eu já deixei mais no jeito aqui, tá? A Era da Empatia. Lições da natureza para uma sociedade mais gentil, né? O Franz de Waal é biólogo e primatólogo da Universidade Emory, em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Ele é especialista no estudo do comportamento animal, especialmente dos primatas. Só para as pessoas ficarem sabendo mais. Né? Exato. E aí? Eu usei tanto ele quanto o Boris Cyrulnik para escrever um artigo da minha pós-graduação, né, na arte de contar histórias, lá da Casa Tombada. E ele foi parar nesse livro aqui, que foi uma junção de palestras que foram dadas lá no ProLer, lá em Joinville. E aqui, ó, o saudoso Gregório, outras pessoas aqui que participaram, né, os autores, o Ilan Briman, aqui o Tumani Koyate, até que eu citei, né, lá nos africanos, e o Fábio Lisboa dando uma palestra lá sem barba, né, era um pouquinho baby. Bonitas as fotos aí. Obrigado, as fotos, né, o contador nem tá, mas tudo bem. E aí, o que você escreveu um artigo para esse livro, que é um livro de referência? Isso, e o artigo, ele se chama A Empatia e Cultura de Paz na Arte de Contar Histórias. E daí eu usei um pouquinho, né, com a licença do Franz de Waal, a teoria dele da boneca russa evolutiva. Né? Então ele fala que a empatia é como se fosse, sabe, aquela matrioshka, né, que tem dentro da outra. Então o primeiro estágio, digamos assim, né, para a gente chegar até a empatia, seria o contágio emocional, que está presente aonde? Nos mamíferos, nos bebês, inclusive, né? Tanto que a gente já passou por isso, seja numa creche, seja numa festa infantil, o que quer que seja, um bebezinho começa a chorar, todos eles dali a pouco estão chorando e não sabe nem por quê. A mesma coisa começa a rir, felizmente é mais comum, né? O bebezinho lá rindo, a pessoa fazendo um carinho, um agrado, dali a pouco todos estão rindo também. Esse estágio aí da sintonia, ele chama state matching, né? Aí depois a gente entra num estágio já de preocupação e consolo, né? Então, esse estágio, a gente precisa já, não apenas mamíferos, mas mamíferos que são sociais, né? Por exemplo, ele dá o exemplo de alguns macacos, e as crianças pequenas também já conseguem, que é o quê, né? Se tem, por exemplo, os chimpanzés, eles entram naquelas disputas que às vezes são um pouco violentas pelo território ou pela fêmea, tudo mais, e dali a pouco o outro que saiu perdendo, né? Ele precisa de um consolo, ele tá lá cabisbaixo e tal, e vem algum outro macaco, faz carinho nele, tira as pulgas dele, faz algum gesto, né, de consolo. E no último estágio, aí já é a empatia, que só os grandes primatas, né, que conseguem ter isso, animais com altas habilidades sociais, né, os golfinhos, os elefantes, né, e crianças e adultos, que é o quê? A gente conseguir adotar a perspectiva do outro, né? Então ele até dá o exemplo dos macacos que num zoológico, ele estuda muito os macacos dentro desse ambiente do zoológico, né? Então, eles têm os brinquedos, e aí um filhote de um macaco ficou preso, e aí a mãe ficava puxando ele, e acabou enforcando, e ele ficava mais enforcado, e a mãe puxando cada vez mais, o macaco mais enforcado. Então, não teve sobrevivência para esse macaquinho. Mas ele quer dizer, ele não conseguiu adotar a perspectiva do outro, né? Por mais que tivesse uma situação desesperadora ali. Só que aí ele conta uma outra situação que foi muito parecida, mas foi com macacos chimpanzé, né? Então eles, quando o filhotinho ficou preso pela corda e estava sendo enforcado, o que primeiro correu e agiu
foi o macho alfa. Olha que interessante, né? Então, o macho alfa tem aquela coisa de agir, de ação e tal, né? E normalmente o macho alfa é para dar porrada em todo mundo e pôr ordem na casa. Só que olha que legal, né? Nesse caso, o macho alfa agiu exatamente para salvar, e ele não puxou, ele segurou o filhote e levantou. Foi a primeira coisa, ele segurou e levantou. Ele não puxou a corda, não puxou o filhote, porque o filhote poderia estar caindo, né? Então, quanto mais caísse, quanto mais puxar, aí ele adotou a perspectiva do outro e segurou assim e levantou. E aí fez um gesto assim, chamou os outros macacos, que libertaram o pescocinho dele, mas enquanto isso ele estava segurando o filhote. Então, aí o Frans de Waal conta essa história para que a gente perceba que está inato, né, no ser humano, inclusive em nossos parentes, né, macacos, golfinhos. Tem uma história que ele não conta, mas que eu sei dessa parceria, né, dos golfinhos lá em Laguna, os golfinhos que ajudam os pescadores, né? Então essa parceria acontece há praticamente mais de 100 anos, né? Passado de pai para filho. Só que tem alguns golfinhos que não querem, não topam essa parceria com os humanos, né? O Frans de Waal, pelo que eu li a respeito dele, ele fala, primeiro ele fala somos todos primatas, né? E ele defende essa inteligência animal. Ele fala sobre essa teoria que não é só o homem, né, inteligente, mas ele fala dessa inteligência no mundo animal aí. Aí você citou 2 casos, citou dos golfinhos, você citou do chimpanzé e aí dos macacos, né? Então, tem essa coisa da inteligência. Por que ele levantou? Por que ele segurou? Né? Então, você começa a pensar nessa questão. Bom, mas nós vamos falar um pouquinho mais, e principalmente sobre um assunto interessante, que é a importância da contação da história no combate ao bullying, que é uma teoria aí que você defende, né, que é importante a contação de história nesse combate ao bullying. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso e muito mais depois do intervalo. Tá? Desculpa te interromper. Até daqui a pouco. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. A gente está conversando com um professor, né, da Associação Vive e Deixe Viver, que é o Fábio Lisboa. Então, acesse o site pelo QR Code que aparece na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos.
voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o contador de histórias, Fábio Lisboa. Fábio, antes do intervalo, eu falei que a gente ia falar sobre a importância da contação de histórias no combate ao bullying, um tema sério, né, e que você se interessa bastante por ele. Explica para a gente, fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, Amália. Talvez eu me interesse porque também sofri bullying, né? Quem nunca sofreu bullying quando criança e tudo mais, mas tem coisas que ficam muito marcadas assim na nossa memória, né? Eu falo que às vezes a ferida ela vai cicatrizando e tal, mas é como se fosse uma cicatriz na nossa própria alma, né? Então aquilo cura, mas você de alguma forma tem aquela marca. E as histórias ajudam a gente a superar, elas nos dão assim ferramentas, né? Porque não necessariamente a gente precisa às vezes passar por tudo aquilo que o personagem passou. Talvez o personagem passou até por coisas piores, né? O próprio Neil Gaiman, ele conta, né, que ele já estava escrevendo o livro Coraline, né? E ele não conseguia achar um jeito de terminar e tudo mais. Até que ele passou por uma situação com os filhos dele. Ele estava num bosque próximo, assim, vieram abelhas e eles tiveram que fugir. Só que ele pensou assim: bom, se eu fujo junto com os meus filhos, as abelhas vão vir junto, podem picá-los, né, e tudo mais. Então, vão indo, vai correndo na frente, volta para casa. E aí os filhos foram correndo e voltando e ele ficou andando um pouco mais devagar e levando várias picadas. Mas ele falou que ele não precisou assim de tanta coragem, né, para isso e tudo mais, porque era praticamente eles, né, se doando ali para os filhos, foi tudo muito rápido e tal. Só que aí ele percebeu que tinha caído o óculos dele, né, quando ele chegou. E aí ele chega todo dolorido e tudo mais, e aí no dia seguinte ele acorda e ele sabe que ele tem que ir lá de novo pegar os óculos. Aí ele fala: não, agora eu preciso encontrar coragem em mim em algum lugar. E ele começou a perceber que ele precisava desse apoio das histórias, e aí foi como se uma luz viesse assim para ele, e ele teve as ideias de finalizar, né, o livro Coraline, que é uma menina muito corajosa. Inclusive eu estou falando isso porque eu vejo as entrevistas do Neil Gaiman no Masterclass, é muito bacana, e também estou lendo o livro dele, é muito incrível mesmo o jeito que ele vai enredando e faz com que a gente realmente tenha coragem junto com a personagem, né? No próprio Moby Dick, no livro, o personagem, o Capitão Pequod, ele põe um anúncio para procurar marinheiros, né? Aí ele põe assim: não quero no meu barco ninguém que não tenha medo de baleia. Aí você fala: vai lá atrás da Moby Dick, que é uma grande baleia, mas ele não quer nenhum que não está nem aí. Ele quer pessoas que realmente têm medo, mas que vão enfrentar os medos, né? Quando eu era criança, como eu falei para você, eu vou contar uma pequena história pessoal, tá? Como falei logo no começo, assim, da nossa entrevista, né? Eu gostava de ouvir Monteiro Lobato, contos de fadas. Então, nossa, o meu imaginário já ia longe, assim. Aí chega no prézinho, isso tinha lá. Eu estudei em colégio de freira, né? Então tinha uma freira carregando no colo, aquele ensino afetivo, aquela teoria do apego sendo assim, né? Praticada na prática. A professora tia Regina, nossa, super querida. Aí chega no pré, de repente a professora vai lá com Ivo viu a uva, né? Umas coisas, aí tem que fazer na cartilha, começar a escrever, não sei o quê. Aí eu falava: gente, mas qual a história desse Ivo? Só ele ver a uva não basta, né? Então eu estava já visualizando a videira do Ivo, o vinho, o suco de uva que ia ser produzido, já estava viajando longe. Aí a professora: ei, Fábio, volta para a terra? Você está parecendo um borboleta? Você é um borboleta? Quer dizer, hoje a professora ia ser condenada, né? Bullying direto da professora, era a própria professora que falava isso, né? E mal sabia ela que eu ia fazer, né, as pessoas viajarem, isso ia virar a minha profissão. Então talvez faltou na época um pouquinho de sensibilidade, né? Eu não a culpo, porque naquela época ninguém falava dessas coisas e tudo mais, mas hoje em dia com certeza ela estaria melhor preparada para entender: opa, ele já entendeu o Ivo viu a uva, ele tem que ir um pouquinho além, eu quero dar mais estímulo para ele, porque senão ele vai ficar
ele vai ficar viajando mesmo. O que me faz lembrar também dos primeiros livros que eu aprendi a ler, né? E eu ficava lendo e relendo aquele livro, A Curiosidade Premiada, da Fernanda Lopes de Almeida, né? Então, uma menina que quer muito descobrir o mundo, até se ele tiver aqui fácil, eu leio um trechinho para vocês. Mas eu acho que não está fácil. Não está fácil. Muito livre. Muito livre. Ele vai para uma próxima oportunidade. Mas dá tempo de eu contar um pedacinho, porque eu lembro de cor também, da história também da Fernanda Lopes de Almeida, de Pinote o Fracote, quando ele enfrentou o Janjão o Fortão. Então o Janjão dá ordens, assim, faz a galera, ele é o rei dos piratas, ele faz a galera jogar pedra no cachorro, derrubar a caravela inimiga, que é de uma menina que está dirigindo uma bicicleta, mas aí a menina revida, tal, uma menina super corajosa também. Mas o fato é que o Pinote, conforme ele via essas leis aí do pirata, do rei dos piratas, do Janjão, ele não gostava muito, ele não estava fazendo nada do que ele mandava. Aí ele mandou roubar as frutas do senhor Manuel. Aí o senhor Manuel não gostou, puxa, foi atrás dos meninos, os meninos saíram correndo com as frutas. O Pinote não roubou fruta nenhuma. Aí o Janjão começou a contar um monte de piadas sem graça. Adivinha quem não riu? Pinote. O Janjão ficou muito bravo, falou assim: Pinote, pirata Pinote, pode começar a rir, porque estava todo mundo rindo das piadas sem graça do Janjão. Pinote, pode começar a rir. E Pinote disse: bem, seu rei, se o senhor quiser, eu posso rir com a boca. Aí Janjão fez a maior caçoada de Pinote, porque falou: não tem como você não rir com a boca. Engano seu, disse Pinote. Você pode estar rindo com a boca, mas o pensamento não. E Janjão ficou muito bravo e disse: pois então diga o seu pensamento, para ele achar graça das minhas piadas. E ele contou mais uma piada, meio sem graça. Então Pinote riu com a boca. Mas Janjão ficou pensando: ai, será que o pensamento do Pinote está rindo? E ele não conseguia mais fazer bullying com o Pinote. Ele desistiu de ser o bully, né, da turma. Quem faz bullying é o bully da turma. E ele ficou para sempre, desde então, pensando: o que será que o pensamento do Pinote está pensando? Então, esse é o poder, um dos poderes das histórias para a gente enfrentar os bullies. Tem outra história, Cherokee, mas essa a gente deixa para uma próxima. O povo Cherokee, porque senão a gente vai dar para os povos. Porque eu queria falar agora, Fábio, sobre porque você escreve bastante, escreve artigos e tal, você é um grande contador de histórias, mas você também escreve. Então vamos falar um pouquinho, resumidamente aí, porque o nosso tempo está acabando, mas sobre o seu livro, O Mistério Amarelo da Noite, que é baseado em fatos que ocorreram na sua infância, é isso? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então tudo ocorreu exatamente no mesmo dia, mas com certeza teve fatos reais que me inspiraram, ajudaram o imaginário a tentar descobrir essa história do mistério amarelo da noite. Então eu conto essa história que também traz um pouquinho não só de suspense, não só de mistério, mas da gente conhecer o outro, né? Porque é a história de um menino que mora perto de postes e prédios, mas alguma coisa acontece, ele vai parar no lugar que ele mais tem medo, um lugar escuro, isolado, o beco escuro. E aí, os medos dele vão cada vez mais crescendo, ele só se acalma quando ele lembra de uma frase da mãe: calma, tudo que tem de dia tem de noite. Mas mãe, peraí, de noite tem algumas coisas um pouco diferentes, ele vai se perdendo cada vez mais, ele acaba por cair no porão do beco escuro. Então, se o beco escuro era escuro, imagina o porão, né? Era um ótimo momento do menino ser corajoso, mas não deu. Ele chorou, e chorou tanto que talvez não tenha nem visto uma luz que já aparecia para ele. Uma luz que talvez o tenha ajudado, e que, como ele não sabia do que se tratava aquela luz, ele ficou muito curioso com aquela luz. Ele chamou
de O Mistério Amarelo da Noite. Então fica o mistério aí para as pessoas descobrirem. Eu paro o livro no meio, viu, Amália? Eu sou que faz a coisa na prática mesmo, tá? E aí a pessoa tem que descobrir, escrever o que faz enfrentar os medos, o que faz ter coragem, né? Essa luz talvez interna, externa, essa luz ancestral, eu não sei, cada um, essa palavra luz. Uma vez uma criança falou, não, isso daí, ele foi atrás da palavra luz. Eu falei, nossa, que linda isso daqui. Nossa, não, quem ajudou ele com certeza foi uma estrela, porque era a estrela do avô dele, que já tinha falecido, mas tinha virado uma estrela, e aí ele desceu à Terra para ajudar, e viu até uma estrela lá na capa que o Rogério Coelho fez, e tem uma estrelinha de cor diferente. Eu nunca tinha reparado nessa estrela, mas não é que a criança foi lá e viu que tem uma estrelinha amarelinha, ele falou, não, essa estrela diferente, que é o avô, que é o mistério amarelo da noite. Eu falei, gente, eles desvendam os mistérios, ou seja, as crianças continuam vendo com os olhos da imaginação, que a gente nunca deixe de ver as histórias, e o mundo com olhos da imaginação. É isso mesmo, Fábio. Fábio, e seus canais de comunicação? Você tem blog? Com certeza, né? Quem quiser me adicionar lá no Insta, Fábio Lisboa Histórias, tá? Histórias com H, porque você sabe que história já está meio ultrapassada, né? Quem falou que história não existe história? Então, essa história que eu conto existe? Quem falou que a história é de fato verdade? Enfim, então agora a história com H. Aquela história que eu contei, sabe, dos monges atravessando a ponte, aquela que você ficou pensando, que você achou que era mentira, do Círculo dos Mentirosos, é tudo verdade. Tanto que está registrado, né? Eu ainda não pus, mas até a gente lançar esse curso aí já vai estar lá no ar, lá no meu blog, que é contarhistorias.com.br. O pessoal está convidado a entrar, adicionar, comentar alguma coisa, e a gente continua essa construção de conhecimento, essa construção das histórias que nunca deixam de contar o que tem para contar. Boas histórias são assim, né? Uhum. E tem mais livro vindo por aí? Olha, novidade, hein? Não sei nem se eu podia contar, mas acho que a editora deixa. Vai sair em breve O Mistério Amarelo da Noite 2, mas que ainda não é esse título, tá? É um outro título, mas ainda é segredo. Uhum. Tá ótimo. Agora, para terminar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, você queria falar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem para aqueles que gostam de histórias e querem aprender a contar histórias? Eu queria dizer que é sempre um prazer estar aí com o pessoal da Viva e Deixe Viver. Eu acho esse nome lindo, né, gente? Viva e Deixe Viver. As histórias fazem isso com a gente. Continuem aí se formando, se informando, compartilhando histórias. Quem tiver essa oportunidade de ser voluntário nos hospitais é uma experiência maravilhosa. E a gente, claro, termina com uma curtíssima história que é também meio contada de uma forma poética pelo Eduardo Galeano. Talvez eu estrague um pouquinho, que eu não vou falar exatamente as palavras que ele fala, mas fica aí a mensagem, né? Porque a gente falou muito do imaginário, falou muito de buscar, né, um futuro melhor, tudo mais. Isso tudo me fez lembrar até mesmo do Thomas More, ou seja, das utopias que o Quintana, quando ele fala das utopias, ele fala assim, ó, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Quão tristes os caminhos não fora a presença distante das estrelas. Então eu falei que ia terminar com o Galeano, vamos terminar com o Quintana mesmo, vai, deixa o pessoal pesquisar o Galeano, o que ele fala sobre as utopias, vamos terminar com o Quintana mesmo. Nossa, Fábio Lisboa, foi uma delícia conversar com você, obrigada mesmo pela entrevista, foi muito bom. O prazer foi meu, Amália, pessoal do Viva, tchau, tchau. Tchau, muito bom estar com você, obrigada. Imagina. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Hoje nós encerramos a primeira temporada das entrevistas do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós agradecemos a sua audiência nesses 12 programas. A partir do dia 9 de janeiro de 2024, nós iniciaremos as reprises desses programas exibidos. Mas você também pode rever os programas pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Estão todos disponíveis para visualização, por isso não perca.
Bem, fique agora com a pílula de Eliana Yunis. E muito obrigada. Eu espero vocês na próxima temporada. Até lá! O que nós temos feito até aqui é uma espécie de exercício em que, aprendendo a ler a palavra, nós alcancemos a ver o mundo. Essa reflexão feita agora parece até uma heresia, por subverter a expressão clássica de Paulo Freire, para quem a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Mas, lembrando um conto famoso de Eduardo Galeano, que todo mundo conhece, já não sabemos pedir que nos ensinem a ver o mar, que nos ensinem a ver o mar da vida nesse turbilhão apoteótico em que vivemos. E para a contemplação, que equivale a olhar o mundo e ver através dele o que está além, na expressão e na explicação de Aristóteles, nós já não temos tempo, já não temos repouso e talvez não tenhamos nem gosto por contemplar. Por isso, é preciso, de vez em quando, parar para ouvir falar do mundo, para poder entendê-lo ou, pelo menos, situar-se nele. Se podemos ouvir como é, seria ou poderia ser o mundo, é porque há alguém que nos fale dele, alguém que nos conte. Michel Foucault já dissera que tudo na linguagem é interpretação. Com o que concorda, por exemplo, Paul Ricoeur, para quem antes toda a linguagem é uma forma narrativa. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós dizemos, tudo que nós lemos, fotografamos, musicamos, é uma narrativa sobre como entendemos e interpretamos o mundo, segundo o tempo e o lugar e de acordo com o sistema cultural de cada povo, do lugar em que a gente está inserido, do tempo em que a gente está vivendo. Assim, não há uma única história da história, como lembrou-nos a escritora africana Aditi. Não há senão histórias. O que não quer dizer, por exemplo, que algumas delas não sejam histórias verdadeiras, porque verdadeiramente a gente nunca saberá se elas o são. Mesmo as histórias de ficção têm uma verdade nas entrelinhas. A verdade, na verdade, está na sombra, que é preciso adentrar de uma forma paciente, porque muita luz cega. Veja-se o iluminismo e a releitura que a gente faz dele hoje. As linguagens de ficção, apesar do muito não dito, são mais lúcidas e são mais reveladoras que aquilo que está dito nas páginas diárias dos jornais e que também nos ocultam muito. A arte, no entanto, é aquela linguagem capaz de expandir um mundo de possibilidades. No dizer de Bartolomeu Campos Queiroz, o escrever para ele só interessava por aquilo que lhe faltava. Porque na ficção vai habitar o poder de cocriação, de suplementação da vida, de reinvenção do cotidiano, para além dos ruídos, para além das pelejas, dos debates, que na verdade nos destroem do principal e que negam
o direito da gente viver, de fato, as trocas criativas. Porque a sofreguidão imposta pelo trabalho, a ganância pelo poder, pela acumulação, o excesso de tudo que preenche a vida, acaba nos levando à indiferença, à desigualdade injusta, ao preconceito, ao fanatismo. E isso faz o quê? Impede o encontro, impede o diálogo, impede a mesa posta, impede a poesia. Achei uma nuvem numa caixinha de fósforo, disse a criança, segurando a paina entre os dedos. A infância é a descoberta que aos poucos vai sendo abandonada e ela aprende a repetir mecanicamente o mundo adulto. Não, menino, isso não é uma nuvem, isso é um pedacinho de algodão. Pensemos, a razão pode ser sábia, mas pode ser também soberba. Ela é sábia quando é humilde, quando reconhece que a verdade, aquela absoluta, ninguém a detém. Será soberba e a gente perderá aquilo que não se sabe, porque a sensibilidade também tem razão. Aprender a ler é muito trabalhoso, não pelo alfabeto, por suas sonoridades estranhas e por suas grafias infiéis, mas pela colheita cuidadosa das diferenças, das surpresas, dos imprevistos, do mundo insuspeitado, que estão nos pressupostos e estão nas entrelinhas. Ali mora a originalidade e uma espécie de revelação, que não é aquela apresentada pelo intérprete autorizado, mas a revelação que se dá do eu que leio para o mim que pensa. E isso é a verdadeira espécie de epifania que traz a leitura. E enquanto procura decifrar os símbolos, as metáforas, as provocações de uma obra, faz com que o sujeito descubra-se a si mesmo. Essa é a descoberta do mundo que está nas crônicas de Clarice e de Cecília, onde vem à tona aquilo que está mais reservado, mais recôndito em nós. Há quem possa ler pelos olhos dos outros, olhos de quem escreveu, pintou, compôs, esse outro que se alfabetizou, escreveu e leu, um outro que guardou no coração e agora conta, reparte, como relata Afonso Romano de Santana numa crônica linda do seu livro Ler o Mundo. Guimarães Rosa, em toda a saga de Riobaldo, repete de vez em quando: eu conto e o senhor ponha o ponto. Pôr o ponto faz toda a diferença e essa é tarefa do leitor. Uma vez, em um trabalho no Morro Santa Marta, uma menina de 7 anos, depois de ouvir um conto, me disse: eu faço eu aprendo a ler.